momento de aprendizado, de reflexão da nossa doutrina espírita. Antes de nós continuarmos, vamos lembrar que o conhecimento é sempre uma coisa benéfica. Quanto mais embasamento a gente tem de qualquer situação, melhor é a nossa compreensão, melhor são as saídas e são as lições que a gente consegue captar. Então, nós temos aqui na casa a livraria, onde nós comercializamos livros. Nós temos uma biblioteca para empréstimo de livros e temos também o Clube do Livro. O Clube do Livro, todos os meses, a gente envia para quem é associado um livro. Nestas épocas que estamos agora, enviamos pelo correio, não tem problema nenhum. Aliás, enviamos pelo correio sempre que for da vontade de quem está se associando. Mas vamos aproveitar, né, esses momentos que temos agora. Vamos fazer uma leitura, vamos pegar um livro, vamos, né, conhecer um pouquinho mais daquilo que pode nos trazer muitos benefícios. Muito bem. Dito isso, então, eu os convido a me acompanharem em uma prece de agradecimento a Deus Pai pela chance que tivemos de estar aqui, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham nesta caminhada, a Falange de Francisco, que sempre nos recebe, nos apoia, nos guia, e a todos que de uma maneira ou outra estão ao nosso lado nesta caminhada. Agradecemos o encontro da doutrina, agradecemos todos os entendimentos que temos com ela. Muito obrigada, que assim seja. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, neste capítulo, ele começa dizendo assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Então, nós podemos começar a nossa reflexão pensando o que são pobres de espírito. O que significam essas palavras? Muitas vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente tem uma situação, vivencia alguma coisa que uma outra pessoa não corresponde às expectativas que a gente imagina que ela deveria ter naquela situação, principalmente em se tratando de alguma ação social, de alguma benfeitoria, de uma situação em que envolvam outras pessoas que supostamente nós estamos ajudando, ou querendo ajudar, ou querendo resolver a situação. Quando essas pessoas que nos rodeiam, algumas muitas vezes não conseguem ter a mesma visão que nós julgamos que seja correta, a gente usa, né? Que pobreza de espírito. Quando uma pessoa assim, ela não vê uma dimensão maior em alguma situação, a gente usa muito essa expressão, que pobreza de espírito, que pessoa pobre de espírito. E a gente usa isso como uma crítica, né? Como alguma coisa que não está tão boa.
Mas se nós pegarmos o Evangelho e ali está escrito que os pobres de espírito é que serão pertencentes ao reino dos céus, né? Então, temos que pensar ou repensar esta situação. Então, pegando mais um pouquinho, pensando mais um pouquinho no que a gente costuma dizer, essa conclusão que a gente chega é sempre quando há uma discordância daquilo que para nós é o correto. Então, nós somos os senhores da verdade ou da ação correta, e quem discorda, então, não tem a grandeza que nós temos. Logo, é alguém pobre de espírito. Muito bem. Como nós já sabemos, o que está no Evangelho não é errado. O que está no Evangelho são as leis morais que devem reger a nossa vida e que elas foram espelhadas, nossa vida deve ser espelhada no que está escrito no Evangelho, porque foi a vida que Jesus nos mostrou que é o certo quando da sua vinda à Terra. Então vamos ver o que realmente significa essa expressão pobres de espírito segundo o Evangelho. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Baldos significa desprovido, carente. Então a gente já pode ver que esta questão de pobreza de espírito não tem nada a ver com inteligência ou com a maneira que nós entendemos por inteligência. Nesta fala aqui, Jesus também nos fala na palavra humildes. Vamos nós pensar um pouquinho o que é humildade. Vamos pensar novamente em nós, nas nossas ações diárias. Visitei ontem uma casa bem humilde, sem luxo, mas bem limpa, bem pobre. Aquela pessoa se veste de maneira tão humilde, sem luxo. São expressões que a gente utiliza, né? Aquela pessoa é humilde, mas ela é bem educada, ela sabe o seu lugar. Nós, normalmente, associamos a palavra humildade com pobreza. E pobreza material. Pobreza material, não tem dinheiro. Uma casa que não tem luxo, uma pessoa que não se veste com luxo, né? Então, associamos humildade e pobreza. Fomos buscar, né, no nosso Aurélio, no nosso dicionário, o que quer dizer humilde. Então lá diz assim, humilde, adjetivo. Então humilde é um adjetivo. Tem duas colocações. A primeira, que não é vaidoso. Tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Modesto. E a segunda colocação é
que expressa ou reflete deferência ou submissão. Ou seja, irmãos, humildade não tem absolutamente nada a ver com pobreza material. E já vimos também que pobreza de espírito não tem nada a ver com alguém corresponder às expectativas ou com alguém não fazer o que espiritualmente ou o que está escrito que se deve fazer. Por exemplo, alguém que não enxerga como ajudar o próximo, ou não consegue ver a relevância de ajudar o próximo, é o que nós qualificamos como pobre de espírito, e estamos usando de maneira inadequada essas duas palavras, humildade e pobreza de espírito. Então são duas colocações que nós precisamos refletir e compreender o que de fato elas querem nos dizer. Qual é a mensagem, né, que a gente tem disso? Então, né, a humildade, pelo que a gente viu do conceito que tem no dicionário, ela é a ausência da vaidade, da soberba, do orgulho, aquele orgulho prepotente, a arrogância. Então, humildade é a ausência destes sentimentos ou destas atitudes que demonstrem isso. E aqui, quando se fala em vaidade, também convém lembrar que não é aquela vaidade de eu gosto de me arrumar, eu gosto de ter algumas coisas que no meu conceito são bonitas, eu tenho orgulho de uma conquista que eu fiz, ou eu sinto orgulho pela conquista de alguém que faz parte da minha vida. Não é isso. Esta vaidade é quando esse meu querer estar bem, ele se sobrepõe a todos os outros. É quando eu, na minha vaidade de me arrumar, eu me considero superior a quem não compactua comigo. Ou eu me considero superior a todos os outros. Este orgulho não é o orgulho por uma conquista, aquele sentimento de bem-estar de quando conquistamos algo. É aquele orgulho que nos faz olhar para o outro como se fôssemos seres superiores. É aquela soberba que vem na atitude de que eu prevaleço sobre o nós. De que eu existo e o nós está aí porque eu permito. O nós está aí porque eu sou uma pessoa benevolente. É deste tipo de orgulho e de vaidade que nós vamos falar um pouquinho. Porque essas duas palavras é que são o oposto da humildade e que fazem oposição aos pobres de espírito. Então,
eu sou o melhor. O eu se sobrepõe ao nós. Aliás, para quem desconhece a humildade, não existe nós. Existe eu e eles, ou eu e vocês. No Evangelho está escrito que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Então, se nós pensarmos um pouquinho, na época em que Jesus viveu, nós podemos pensar que existiam os nobres e os plebeus. Os nobres eram superiores aos outros. O rei, o imperador, o líder religioso, eles eram superiores aos outros. E o que os tornava superior aos outros? O seu título. E aí alguns acreditavam que o fato de ser nobre faria com que eles tivessem um sangue diferente dos outros, essas coisas assim. E nós sabemos, pelo que a história nos conta, que muitos títulos de nobreza eram comprados ou eram conquistados com atos de crueldade, de favorecimento a quem não precisava. Mas estas pessoas se sentiam superiores. Que bom que a gente não está mais nessa época. Que bom. Não temos mais pessoas que se sentem nobres. Ou temos? Temos que pensar nas nossas atitudes. Se nós não nos portamos como os nobres de antigamente. E vamos pensar como se sentem os nobres da atualidade. Superior aos outros hoje. Nós vivemos num plano material. Nós estamos vivendo épocas capitalistas. Quem é superior? Quem tem, quem amelhou mais recursos financeiros. Não é assim que nos referimos aos humildes? Não são aqueles que são pobres? E ainda hoje temos, sim, em diversas instâncias, os nobres e os plebeus. E temos aquelas situações que são
claras e temos as situações veladas. Então, meus irmãos, a reflexão é para os nossos atos, lembrem-se disso. A reflexão é sempre para a nossa vida. Continuando no Evangelho, nós vamos ter que, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Simplicidade de coração, humildade de espírito. Muito bem. Pensemos na nossa vida. Pensemos nas nossas situações do dia a dia. Como nos portamos diante das coisas comuns do dia a dia. Então vamos pensar um pouquinho assim. Se hoje terminasse o nosso estágio probatório na Terra, acabou, é hoje. Nós vamos voltar para casa. Nós estaríamos prontos para irmos ao reino dos céus? E isso, quem vai determinar somos nós pelas nossas atitudes de todos os dias. Como nós estaríamos se hoje acabasse o nosso estágio aqui? Eu penso que a maioria diria sim. Eu estaria pronto para ir ao reino dos céus. Por quê? Porque eu não desejo mal para ninguém. Porque eu trabalho, eu não roubo, eu ando dentro da justiça dos homens, eu faço caridade. Quando eu tenho coisas que eu não preciso, eu dou para os outros. Eu até vou no centro espírita. Né? Até no centro espírita a gente vai. Então é lógico que eu estou pronta para ir ao reino dos céus. Nós, normalmente, quando nos analisamos, nós pensamos de uma maneira egoísta. Porque nós nos analisamos as nossas ações por um parâmetro não desejo o mal para ninguém. Não sou uma pessoa que deseja o mal para os outros. Agora, se esse outro atrapalhar o meu caminho, será que eu não vou desejar que ele escorregue e caia? Veja bem, atrapalhar o meu caminho. Somos o centro do universo. A gente trabalha, sim, a gente anda dentro
da lei dos homens. Isso é nossa obrigação, isso não é nenhum feito maravilhoso. Isso é o mínimo que se espera com as condições que se tem. Então não tivemos nenhuma situação que nos forçasse ou que nos desse, nos conduzisse a um caminho fora da lei dos homens. E por falar nisso, será que quem caminha fora da lei dos homens não está apto para o reino dos céus? Também somos muito rápidos nesse julgamento, né? Somos bem rápidos. Esse é outro ponto que temos que parar e pensar. Nós fazemos caridade. Será? Já falamos aqui sobre o que é realmente caridade no seu amplo sentido. Claro que é muito importante que a gente possa sim fazer essa caridade material, mas sabemos que a caridade é muito mais do que doarmos coisas materiais. Então, realmente fazemos caridade? E quando o fazemos, qual é a nossa atitude em relação a isso? Será que lembramos de que a mão esquerda não tem que saber o que faz a direita e vice-versa? Né? Então vejam que a maneira com que a gente analisa, olha as nossas atitudes, nós começamos a perceber que nós somos orgulhosos, sim. Somos vaidosos, egoístas. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E os humanos são imperfeitos. Nós só temos que encontrar coragem para assumir as nossas imperfeições, porque só assim nós vamos poder melhorar. Este é o primeiro passo. É nós assumirmos as nossas imperfeições. E aí nós vamos conseguir enxergar o caminho para melhorar. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. E se nós estamos aqui é porque nós não somos perfeitos. Se nós estamos aqui é porque nós temos muito a melhorar. E tivemos a bênção de poder retornar, de poder estarmos aqui para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para evoluir. E evoluir significa nos edificarmos nas leis morais que estão contidas no Evangelho. É isso que precisamos. Fazer deste caminho o nosso caminho. É disso que precisamos. É uma tarefa árdua. Conversamos bastante sobre isso já. Mas ela é necessária. E ela é lenta. Mas ela tem que ser constante. Nós precisamos de disciplina e persistência, determinação para melhorarmos dia após dia. Porque as nossas mudanças vão acontecendo aos poucos. Nós não vamos dormir assim e amanhã acordarmos perfeitos. Não. Então é importante que a gente tenha, sim,
essa consciência de que nós estamos aqui para evoluir. E a nossa evolução é a mudança nesses hábitos, nesses sentimentos, nessas ações que nós vamos percebendo ao longo da nossa caminhada, que não condizem com o que o Cristo nos ensinou. Então nós percebemos que estamos errando, paramos e nos corrigimos. Ali na frente nós vamos tropeçar e voltar a fazer o que não devemos, vamos parar e recomeçar. Estes recomeços determinam a nossa evolução. Porque se recomeçamos, se retomamos o caminho, é porque estamos persistindo na nossa melhora. Tenhamos isso. Não sejamos tão duros conosco mesmos, né? E nesta nossa caminhada, nós também temos que perceber, vigiar, estar constantemente observando as nossas ações, para a gente não cair no oposto do orgulho, da vaidade, para nós não adotarmos um comportamento de falsa modéstia. Porque lembre que comentamos há pouco, não é errado termos uma pitada de vaidade, uma pitada de orgulho, quando este orgulho é uma satisfação por uma meta alcançada, por uma mudança que conseguimos fazer para ajustar o nosso caminho. Podemos nos regozijar com isso, sim. Temos que ter o cuidado de não irmos para o outro. No livro Fonte de Luz, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, no capítulo 18, ela nos fala sobre a fama. O tema é fama. E numa das partes diz assim: se elegeste a diretriz de Jesus Cristo para a tua existência, vive em consonância com as suas propostas libertadoras. Poupa-te as dores excruciantes da fama inconsequente, seguindo em paz de espírito. Desvia-te da fama, cuidando para não escorregar na rampa que leva ao topo, como também ao fosso. Seja a tua a fama que se origina silenciosamente na honra e glória de servir, iluminando consciências para Jesus. Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio é a palavra. Temos que estar atentos na nossa vigilância, porque a linha que separa o bem do mal, o certo do errado, o orgulho da humildade, muitas vezes é uma linha tênue demais aos nossos olhos. E nós, como somos humanos, eu costumo dizer naturalmente egoístas, a gente também é tendencioso quando vai analisar as atitudes, justificamos muito. Então a vigilância constante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações são muito importantes. No livro Religião dos Espíritos,
Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que hoje estaria de aniversário, né? Ele fala no capítulo Jesus e Humildade, que foi de uma reunião pública de 9/13/59, a questão 937. Ele diz o seguinte, que Jesus, atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Jesus, ele podia, sim, dizer para os apóstolos fazerem isso, porque afinal Jesus era assim, naquele momento em que estava ali junto aos apóstolos, ele era superior. Ele, como ser humano, se fosse olhado como ser humano, única e exclusivamente, ele era superior. Porque as ações dele eram todas ações do bem. E se nós olharmos a vida dele, ele poderia ter se utilizado disso, desta sua superioridade, em muitas coisas. Mas não. Ele optou por fazer, por mostrar para nós que é possível fazer, que é possível viver dentro desta pobreza de espírito, com simplicidade no coração, com pureza de sentimentos. Então ele nos mostrou o caminho. E se nós formos refletir sobre isso tudo, nos tempos de hoje, né, as experiências pelas quais estamos passando, porque são várias, né, são várias experiências, todas dentro de um único evento, mas são situações diferentes, né, que a gente tem que estar administrando todo dia. É o isolamento, a insegurança financeira, porque isto é importante, nós vivemos num mundo material, temos que ter o mínimo para nossa sobrevivência. As questões de trabalho que nós temos que enfrentar, nós temos que entrar em consenso com os outros. E tantas outras coisas que no dia a dia vão aparecendo e que são diferentes do que a gente estava habituado a vivenciar. E tudo isso nós estamos passando num momento em que nós somos, assim, enxurradas e enxurradas de informações nos chegam. Nós somos cobertos de informações a todo instante. E todas as informações dadas por pessoas que são ou que se denominam conhecedores da situação, e são pontos de vista, são análises diferentes, e cada qual tem a sua importância. E a gente está no meio desse turbilhão. Como é que nós estamos levando isso? Neste momento todo confuso para nós, diferente do que estávamos habituados. Então é muito natural, é muito compreensível que nesta hora
a gente coloque de lado a humildade, que neste momento ela está vestida de bom senso, e que nós nos consideremos os donos da verdade, os intérpretes verdadeiros das situações. É natural, porque estamos vivenciando essa turbulência. Mas é necessário que a gente retome o controle da situação. E nesta parte, o isolamento é algo que nós temos que usar a nosso favor. Um isolamento de informações. Vamos pensar no porquê da situação que estamos vivendo. Vamos pensar no que temos que enxergar. Nós temos que enxergar algo. Vamos deixar um pouco o nosso egoísmo de lado e vamos olhar num olhar generalizado sobre o que está acontecendo. E vamos manter a serenidade. Vamos nos despir dessa vaidade, dessa soberba, desse orgulho. E vamos aceitar que é uma situação que não conhecemos, que é um momento angustiante, mas que certamente tem um propósito muito maior. Vamos nos recolher, vamos olhar para essas nossas atitudes que conversamos até agora. Vamos fazer uma análise do que nós estamos fazendo da nossa existência. Vamos nos conhecer, vamos nos encontrar. E daí, quem sabe a gente consiga compreender melhor por que o reino dos céus é dos pobres de espírito. Vamos lembrar que, de acordo com a doutrina cristã, a humildade como característica de um indivíduo é a consciência baseada no conhecimento de si mesmo, da própria nulidade diante de Deus, a exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo de 2 a 8. É o contrário da soberba e exclui a presunção, mas não exclui o reconhecimento dos dons recebidos de Deus. Então nós recebemos muitos dons. E um deles é o dessa consciência que nós podemos ter. Então nós podemos usar esta consciência e todos esses outros dons que nós temos para pensarmos no que nos trouxe até aqui, no propósito que nós tivemos quando reencarnamos, aqui neste momento e neste orbe. Nós estamos aqui para evoluir. E nesta evolução, nós vamos conquistar o merecimento de estarmos num planeta, num mundo de regeneração. Nós temos que nos redescobrir, nós temos que renascer para amelharmos
este merecimento. É tempo de nós tirarmos os olhos do nosso umbigo e perceber que nós evoluímos à medida que o nosso egoísmo diminui. Que a nossa percepção, a nossa crença em Deus nos diz que está tudo certo. Essa ameaça que não nos deixa ver a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira condição. Nós somos espíritos num corpo físico. Para nós finalizarmos, tem um trecho do Evangelho que merece que a gente reflita sobre ele. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Constantina, 1863. Vamos refletir sobre isso, lembrando que humildade é uma palavra com origem no latim, humilis, que significa que fica no chão, que não se ergue. E é assim que devemos nos sentir em relação a Deus, absolutamente entregues, totalmente amados e amparados. Muito obrigada, que assim seja.